E o caso dos pastores que foram indicados pelo Bolsonaro para atuar no Ministério da Educação do governo Bolsonaro pedindo propina vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos para o chefão do esquema, que é o Jair Bolsonaro. Ó, a Carmen Lúcia mandou a Procuradoria-Geral da República, a PGR, Augusto Aras, dizer se vai investigar o Bolsonaro ou não. O Augusto Aras está sob imensa pressão. Você está falando, Thiago, por quê? Porque aliados do Bolsonaro querem que ele mate no peito e que ele não comece uma investigação. Porém, o Augusto Aras sabe que o Bolsonaro não vai ganhar a eleição. E se ele quiser manter alguma carreira no Ministério Público Federal e tentar emplacar um sucessor na PGR, ou pelo menos em cargos altos, o que é muito importante na política interna do Ministério, e não pense que não há política interna no Ministério Público assim, se ele quiser isso, ele vai ter que começar a bater no Bolsonaro. E tá chegando perto da eleição e não tem, assim, chance nenhuma do Bolsonaro ganhar a eleição, não tem reação nenhuma do Bolsonaro nas pesquisas, a coisa tá feia. Então uma pressão muito grande para Augusto Aras, e aí temos um caso em que há crime claríssimo do Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, de interferência na investigação e de ser o chefão do esquema todo. Agora sai também a notícia de que um dos assessores do Ministério da Educação, outro nomeado pelo Bolsonaro, ganhou uma moto como propina, ganhou uma moto 0 km, no valor de quase 30 mil reais, como propina. Quer dizer, tem muito pagamento de propina e a Polícia Federal está mostrando pouco a pouco as provas. O governo Bolsonaro, em desespero, exonerou o delegado. O delegado foi exonerado, foi transferido de lugar, sabia disso? Transferiram o delegado. Aí disseram que foi a pedido. A pedido. Só que será que foi? Eu vou falar disso, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Se você é Lula 2022, inscreva-se no canal. Se você é fora Bolsonaro, mas não é Lula, mesmo assim, inscreva-se aqui. Aqui a gente faz oposição a essa corja, a esse bando de vagabundo que tá saqueando o Brasil. Então é um segundinho. Aqui embaixo, clica no botão inscrever e você clicando, você aumenta o alcance da oposição. Quanto mais inscritos, maior é o alcance de um canal. Muita gente não sabe disso, mas se um canal tem 10 mil inscritos e publica um vídeo, esse vídeo vai alcançar tantas pessoas que não são inscritas. Não tô nem falando dos inscritos, tô falando das pessoas que não são inscritas. O YouTube distribui para um certo número de pessoas, mas se um canal tem muitos inscritos, o YouTube começa a distribuir esse vídeo para mais gente que não é inscrita. Por exemplo, você na página inicial do seu YouTube, você deve ver muitos vídeos de canais que você não é inscrito. E são todos canais grandes. Veja isso, são todos canais com centenas de milhares de seguidores. Por isso eu peço aqui a sua inscrição, é muito importante. Agora vamos falar do escândalo. Ó, algumas informações novas. Primeiro, só a notícia da Polícia Federal de que um dos assessores nomeados pelo Bolsonaro recebeu uma moto como propina de um empresário. Quer dizer, os pastores que o Bolsonaro indicou, e aí quem diz isso não sou eu, foi o ministro, e o ministro também confirmou isso na Polícia Federal, então o ministro não, Milton Ribeiro, eles pediam propina a prefeitos, só que os prefeitos muitas vezes não tinham dinheiro para pagar a propina, então eles indicavam um empresário para pagar a propina. E aí pagavam em todo tipo de coisa que você puder imaginar. Tinha prefeitos que eles falavam, olha, o lugar onde você está, eles ligavam, né? É área de mineração, essa cidade que você é prefeito, então eu quero 1 quilo de ouro. Dá um jeito aí, eu quero 1 quilo de ouro como propina. Tinha lugar que eles falavam, olha, você tem que encomendar aqui 1000 bíblias, 70 reais cada uma. E aí a gente vai fazer as bíblias. Aí eles faziam uma bíblia bem chinfrim que custava nem 20 reais a produção e vendiam por 70 para a cidade. Só que aí eles pediam 1000 bíblias para começar. Depois pediam mais e mais e mais. Quer dizer, muitos dos que estão denunciando, agora estão aparecendo informações, antes não tinha, denunciam que eles pediam propina e iam pedindo cada vez mais. Pediam pouco, aí pediam mais, aí pediam mais. Aí o cara que já pagou um pouquinho, ele fala, vou pagar um pouquinho mais, um pouquinho mais. E eles eram insaciáveis nos pedidos de propina. Também surgiu a informação nos últimos dias, e a CPI vai investigar isso, de que a Polícia Federal teve realmente interferência da Polícia Federal quando o Milton Ribeiro foi preso. Ele seria transferido para Brasília. Ordem do juiz. Não foi que ninguém inventou, não. Ordem do juiz. E pedido do delegado. A Polícia Federal não o transferiu para Brasília. Ele teve a regalia de ficar na superintendência da Polícia Federal em vez de ir para o sistema prisional. Então ele ficou na superintendência da Polícia Federal de São Paulo. E aí, como justificativa para não transferi-lo para Brasília, a Polícia Federal alegou que não tinha dinheiro para isso, ou seja, o custo seria muito alto. Porém, a Polícia Federal tem 4 aviões
e esses aviões fazem todo tipo de voo que você puder imaginar. Por exemplo, o chefe da Polícia Federal, o Bolsominion, que o Bolsonaro indicou para ser o chefe da PF, ele voa direto. Quase todos os dias ele voa em jatinhos da Polícia Federal. Ele faz voos, inclusive, para ir em festa de aniversário, para ir para praia, ele usa avião da Polícia Federal. Então a Polícia Federal tem dinheiro para o vagabundo chefe da instituição viajar de avião para passear, mas não tem dinheiro para transferir um prisioneiro para Brasília para ele depor, que foi ordem judicial, ordem do juiz a pedido do delegado. Não tem, para isso não tem. Para o vagabundo viajar tem, para o preso ir depor não. Por quê? Porque esse preso ia delatar o Bolsonaro, né? Pois bem, isso tudo tá no caso, isso tudo está sendo, você vê que pouco a pouco estão divulgando as coisas do caso, e é só a pontinha do iceberg, vai ter muita corrupção que essa CPI vai mostrar. Leram ontem o relatório da CPI no Senado, e isso é um trâmite que tem que acontecer, então primeiro tem o requerimento, foram 31 senadores assinaram, um senador assinou na última hora, aí depois leram o relatório no Senado, aí o Rodrigo Pacheco vai se reunir com os líderes, o líder de cada bancada, para falar sobre como vai ser, tudo, vou instalar agora a CPI, não vou, tudo mais. Os bolsonaristas estão apavorados, eles estão tentando convencer o Rodrigo Pacheco a não instalar a CPI. Por quê? Porque se ele falar, não vou instalar a CPI, o que acontece? Vão ter que entrar no STF, aí no STF tem aquela chance de cair no André Mendonça ou no Cássio Nunes, então tem sempre ali 18% de chance, estatisticamente, 18% de chance de cair num Bolsominion, ou seja, 1 em 6, praticamente. Se não cair neles, aí tem que o STF autorizar, aí pode ter a votação em plenário, enfim, é uma batalha judicial que dura 2 meses. Por que eu sei que dura 2 meses? Porque na CPI da Covid, que esse vagabundo não quis instalar, durou 2 meses. Aí 2 meses dá tempo de entrar no período eleitoral e do Bolsonaro tentar abafar a CPI, porque os senadores vão estar viajando, vão estar em campanha. Porém, o Rodrigo Pacheco garantiu ao Randolph Rodrigues que ele ia instalar a CPI. Primeiro, ele só quer falar com os líderes partidários, ele está vendo quanto vão oferecer para ele, qual vai ser o tamanho da propina. Muito provavelmente o Rodrigo Pacheco não vai ceder ao bolsonarismo, porque está em véspera de eleição e ele sabe que ele vai apanhar muito. Aqui vai ter alguém que vai bater nele forte todos os dias se ele não instalar a CPI. Pois bem, então... Tá para ter a CPI, a Carmen Lúcia mandou a Procuradoria-Geral da República dizer se vai investigar o Bolsonaro ou não. O Augusto Aras está sob imensa pressão. O Arthur Lira, ele deixou interlocutores dele falarem com a imprensa, e isso é vazamento proposital, viu? É parte da pressão. E aí saiu uma matéria, saiu até na capa do UOL e saiu na capa do G1. É uma matéria dizendo assim, aliados de Bolsonaro... acham que Augusto Aras vai matar no peito investigação da CPI, investigação do Bolsolão do MEC. Não usar esse termo Bolsolão do MEC, a mídia nunca usa Bolsolão do MEC, a mídia nunca usa nenhum termo que seja pejorativo para o governo Bolsonaro. Eles dizem alguma coisa no MEC, eles sempre usam um termo, eles inventam termos que nem parece que é crime. E eles conseguem fazer uma matéria que você lê, matéria longa, sem citar o nome do Bolsonaro uma vez. É incrível a capacidade dos jornalistas da grande mídia. Alguns, tem outros que são sérios, mas alguns são assim. Pois bem, aí esse tipo de matéria é parte da pressão do Arthur Lira e do Centrão para Augusto Aras ficar sabendo. Além da pressão que eles fazem diretamente, eles fazem via mídia. Tá todo mundo sabendo que você vai matar no peito, então mate no peito. Já do outro lado, tem gente que já avisou Augusto Aras. Olha, Augusto Aras, você não vai ser reconduzido ao cargo no próximo ano. Uma coisa, Procurador-Geral da República só pode ser reconduzido ao cargo uma vez, então fica no máximo 4 anos como Procurador-Geral da República. Então Augusto Aras foi procurador por 2 anos, fez belos serviços ao Bolsonaro, protegeu o Bolsonaro de tudo e foi reconduzido. Porém, tem uma brecha. É incrível como a lei pode dizer uma coisa claramente, mas eles falam, não quer dizer isso. Então eles acham uma brecha no Estatuto do Ministério Público para que Augusto Aras possa ser reconduzido novamente ao cargo. Então ele quer ser o primeiro da história a ficar mais de 4 anos no cargo. Porém, para fazer isso, ele vai ter que começar a bater no Bolsonaro. E bater forte. Não adianta bater pouquinho, não. Tem que bater forte no Bolsonaro. Então agora é a chance dele bater forte no Bolsonaro, a ver o que vai fazer o senhor Augusto Aras. E olha... a coisa tá feia, porque o delegado ele foi exonerado. Dizem que o delegado pediu para ser transferido de cargo. Então ele saiu do cargo que ele estava, que era no Departamento de Investigações Criminais,
e ele foi para o departamento de crimes cibernéticos, que é completamente diferente. Você pode ver que o bolsolão do MEC, esse escândalo aí dos pastores, não tem nada de cibernético nesse crime. É um crime que foi feito todo pessoalmente. Pouquíssima parte do crime foi feito por telefone, que não é crime cibernético. Pois bem, então ele foi transferido por um departamento completamente diferente na Polícia Federal. O governo Bolsonaro disse que foi a pedido. Ok, só que tem uma coisa. Eu lembro da delegada Denise. Delegada Denise, ela é o terror do Bolsonaro. Eu tenho certeza que o Bolsonaro tem pesadelo com ela quase toda noite. Delegada Denise, ela é delegada do inquérito dos atos antidemocráticos, que virou inquérito das milícias digitais, e ela é delegada do inquérito das fake news, que está sob comando do Alexandre de Moraes. Aí, a delegada Denise, o Alexandre de Moraes, por ordem dele, ele deu uma ordem dizendo assim, nem a delegada e nem os agentes dessa operação podem ser transferidos por ninguém. Ou seja, pode ser o chefe da Polícia Federal, o próprio presidente da República por decreto, pode ser o ministro da Justiça, ninguém pode transferir a delegada do inquérito das milícias e nem do inquérito das fake news. Ok. O que fez o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro ofereceu para ela uma promoção, depois ofereceu outra, depois o governo Bolsonaro a transferiu, sem ela querer, a transferiu de um prédio para outro da Polícia Federal, então ela trabalhava longe dos agentes. Aí chegou um momento em que a delegada, ela falou, olha, eu vou sair do inquérito, não tá dando mais, é pressão demais, eu já tô trabalhando com pessoas que eu nem conheço, colocaram ela num lugar que ninguém gostava dela, ou seja, só tinha bolsominion lá, todo mundo odiava ela, aí ela trabalhava em outro prédio, os agentes em outros, aí o governo ofereceu para ela trabalhar com diferentes agentes, ou seja, por escolha dela, troca os agentes aqui da investigação, ela falou que não, ela queria aqueles agentes, quer dizer, o governo Bolsonaro fez de tudo para ela, a pedido, ser transferida do caso. Então, aí ela, depois que ela falou com o Alexandre de Moraes, aí o Alexandre de Moraes começou a bater forte no Bolsonaro, aí parou. Aí ela conseguiu ter paz, finalmente, a delegada Denise. Agora, no caso do delegado, olha, tem uma chance muito grande dessa transferência a pedido ter acontecido exatamente por conta dessa pressão. Tem inúmeras maneiras de pressionar um delegado da Polícia Federal a mudar de cargo. Tem inúmeras maneiras. Tanto você tornar o trabalho dele impossível, como você mudar as pessoas com quem ele trabalha, como você mudar o local de trabalho dele. Muita gente acha que isso não é importante, mas é. Imagina que todo dia você vai trabalhar no tal lugar, você já tem o caminho, pode ser perto ou não tão perto da sua casa, mas você já sabe, aí te transfere para um lugar lá no fim do mundo. Demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ferra a sua vida. Vai roubando o tempo da sua vida todos os dias. Aí você trabalha com gente que não gosta de você. Aí você fala, quer saber, eu vou pedir aqui para mudar de departamento. Aí você sai da investigação que você estava. Então tem muitas maneiras de se fazer isso. Porém, eu falei aqui, os delegados da Polícia Federal se uniram contra o Bolsonaro. A associação ADPF, Associação de Delegados da Polícia Federal. A ADPF está em cima do caso e aí a ADPF conseguiu pressionar. Ele foi exonerado, ele mudou de lugar, ele vai mudar de local de trabalho, porém ele não sai do caso. Deu ruim, Bolsonaro. O delegado continua no caso. E o juiz da primeira instância, se tiver qualquer parte da investigação de pessoas que não tenham foro privilegiado, continua o juiz Renato Borelli. E a partir de 1º de janeiro, em que o Bolsonaro não for mais presidente, a investigação volta, sai da Procuradoria-Geral da República e do STF e volta para a primeira instância. Aí volta a ser o Renato Borelli. Tem uma chance muito grande de ser o Renato Borelli o juiz que vai pedir a prisão do Bolsonaro em janeiro de 2023. Mas muito grande. Só não vai ser ele se alguém chegar na frente. E eu vou falar, o que tem de gente querendo a prisão do Bolsonaro, nunca se viu antes tanta gente querendo a prisão de alguém como tem do Bolsonaro. E são várias investigações, então calma. Muita calma, que a casa não tá caindo, a casa não, tá desmoronando do Bolsonaro. Já tá perdendo aliados, tá saindo todo dia coisa nova sobre isso, vai ter CPI sim, são agora os trâmites legais, inclusive já decidiram, o presidente da CPI será Renan Calheiros, o relator será Randolph Rodrigues, o Renan Calheiros vai passar um trator em cima do Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa sobre o Renan Calheiros, ele, de todos os políticos que eu já vi, na minha vida inteira eu acompanho política, ele é o político de longe, ele é o político mais habilidoso. Ele é habilidoso com tudo. O Renan Calheiros, quando ele quer passar o trator em alguém, ele passa o trator. E quando ele quer ser amigo, ele é amigo. O Renan Calheiros é muito habilidoso, ele vai esmagar o Bolsonaro. Aí tem gente, nossa, eu vejo gente de esquerda fazendo um desserviço tão grande, falando, Thiago, pra que vai ter CPI? Se a CPI da Covid não deu em nada?
Indiciaram 81 pessoas, esses crimes não prescrevem amanhã, esses crimes... Tem crime que demora 30 anos para prescrever, esse pessoal vai ser preso. Não estão presos porque o Bolsonaro hoje, muita gente de esquerda esqueceu, o Bolsonaro hoje ainda é o presidente. Em 1º de janeiro não será, esses crimes serão todos. Vai dar processo para todo mundo. Vai expor os crimes do Bolsonaro em véspera de eleição. Aí eu vi gente de esquerda dizendo, essa CPI é só para que os lavajatistas façam usem como palanque eleitoral para tentar alavancar alguém da terceira via. Quando eu li isso, eu tava seguindo a pessoa, eu parei de seguir. Falei, não, esse tipo de coisa não dá. Assim, não tem como estar tão errado. Inclusive os lavajatistas foram contra a CPI. Álvaro Dias não assinou, todos os apoiadores do Sérgio Moro, todos, sem exceção, nenhum deles assinou a CPI. O Álvaro Dias bloqueou um monte de gente no Twitter e no Instagram, gente que pedia para ele assinar o pedido. Eu fiz uma campanha para o Álvaro Dias e para alguns outros senadores assinarem a CPI quando faltava uma assinatura. O Álvaro Dias bloqueou quase todo mundo que fez parte da campanha. Quer dizer, o Bolsominion é um lavajatista que está protegendo o Bolsonaro. A pessoa, não, mas a CPI é porque os lavajatistas que não querem. Tanto é que quem está organizando a CPI é o Randolph Rodrigues, que é coordenador da campanha do Lula. Aí você acha que o Randolph Rodrigues, coordenador da campanha do Lula, ia dar um tiro no pé? Nem ferrando. Quem vai ser o presidente é o Renan Calheiros, que é aliado do Lula. Os senadores do PT foram os primeiros a assinar. Essa CPI vai esmagar o Bolsonaro. Então, prepare aí, ó. Vai preparando a pipoquinha, vai preparando aí o vinho, cerveja, a mimosa, a aguinha, o suquinho para comemorar, que vai ter muita revelação de crime do Bolsonaro e vão acabar todos presos. E lembre-se, Bolsonaro não será presidente a partir de 1º de janeiro. Eu sempre espero que antes, ainda tenho essa esperança. Mas, a partir de 1º de janeiro, com certeza, ele não será mais o presidente. E aí, o tanto as companhias aéreas vão ter que fazer mais voos para fora do Brasil. Porque tem gente que vai ter fugindo do Brasil para não ser preso, vai ser uma loucura. Outros não vão conseguir fugir e vão acabar presos. Falou.